Olá pessoal, Aldo Lima, dando continuidade aqui aos vídeos da solução da Elora Cloud. Nós paramos no último vídeo ali, mostrando que é possível acessar a máquina via solução de acesso remoto por dentro da própria solução, né, para administradores, né, caso quem vai administrar, eh, desde que você utilize conta com autenticação de 2 fatores, né. Então, como todos podem ver aqui, a parte principal, né, que já passou-se alguns dias desde o nosso último vídeo, nós temos aqui algumas informações de alertas, vocês acabaram de ver que acabou de lançar um alerta de segurança aqui, tem os backups, aqui não rodou todos os dias, né, eu não deixei a máquina disponível todos os dias, e hoje nós vamos dar continuidade aqui. Então vamos aqui, primeiramente ver esse alerta, ele está informando. Está pedindo para reiniciar a máquina, falando que o agente não está respondendo. E aqui as atividades executadas no último. A princípio elas estão ok, dei um erro de credencial, isso aqui é uns testes que eu estava fazendo, que eu vou mostrar para vocês. Tinha uma outra opção de backup. Olha, o agente está respondendo, então em algum momento ela ficou sem conseguir responder. Mas basicamente a gente tem uma opção de reiniciar. Eu não vou reiniciar, porque eu quero mostrar para vocês outras opções, e aí no final a gente reinicia para verificar como que funciona. Então vamos lá, nós temos aqui questões de pontuações da máquina, isso aqui ele faz com base na avaliação. Então essa máquina aqui, as configurações delas está fraca. Por quê? Eu tenho um anti-malware, antivírus habilitado, ok, ele verifica que tem, né? Tem o backup ativado, não tenho soluções de firewall ativado, meu firewall não está ativado, então ele está reclamando. Firewall do Windows Defender, não tenho nada ativado. Firewall de antivírus. Não tenho VPN ativado, eu não faço uso de VPN. Eu não tenho criptografia nos meus discos, então ele também está reclamando. E eu não tenho essa tecnologia também. E eu não tenho nada disso, eu estou com zero nessa máquina, só o básico. Então, se eu ativar aqui, ele já vai melhorar um pouco. Ativando aqui, aí depende das regras do negócio também, né? Mas isso para você ter uma noção de que como a solução é completa, que ela te dá até uma avaliação de como está a tua máquina ou não. Monitoramento, eu não estou aplicando monitoramento. Aqui são os planos de backup, né? Então aqui está os planos, né, que a gente deixou configurado. Mostrei para vocês como configurar para ter acesso remoto, né, usando o básico ali, sem precisar utilizar a versão avançada. A versão avançada, lógico, vai te dar mais recursos, né, mais vantagens. E aqui o backup. Lembra que eu informo no vídeo anterior que a gente teria problemas de backup por causa desse cara aqui, ó, o OneDrive. O que é isso? Como eu havia informado para vocês, não é por aqui que faz backup do OneDrive. É necessário utilizar a opção de backup do OneDrive, que é diferente. Ela vai fazer direto na solução da Microsoft, no 365, e assim para o Google o Workspace também. É a mesma forma. Você vai autenticar com um usuário que tenha privilégios de administrador global, né? Nas duas soluções, você vai se autenticar, ele vai pedir as credenciais de acesso, e aí a partir dali você consegue fazer backup direto, tá? Você faz backup direto da solução, você não precisa fazer o backup, não vai ficar dependendo do agente para fazer esse backup. Aí as configurações de backup é diferente, é padronizada, respeita as APIs da Microsoft, é diferente essa forma. E aí para a gente corrigir esse problema ali, o que nós vamos fazer? Remover aqui, ok? Vamos fazer backup, ele já vai dar a solução como corrigida. Então, salvando.
Vamos executar aqui, ó. Executar o plano. E aí ele vai começar a executar o plano e já não vai nos dar mais essa falha. Então aqui ele já está fazendo o backup dos arquivos, ele fez o backup certinho dos arquivos, a questão era que ele alertava por causa daquela informação. Ok? Vamos seguir aqui. O que mais de opções nós temos? Disaster Recover, eu não habilitei a opção para Disaster Recover. Na verdade, não que eu não tenha habilitado, que eu não configurei. A restauração, então nós já temos aqui a restauração. Então hoje já tem um backup, a gente pode fazer a restauração. E o acesso remoto. Vamos acessar pela forma mais básica que nós temos. Ok, o que você vai precisar do usuário e senha de autenticação da máquina. Uma observação é se você utiliza a conta vinculada da Microsoft com esse usuário, não é o usuário local, você vai precisar colocar a conta de vínculo com a Microsoft. Aqui nós temos a conta vinculada, tá? Mais que você coloque o usuário e senha e o PIN que você pode configurar, né, ele não autentica. Tá? Nos nossos testes aqui, ele não autenticou, precisou efetivamente utilizar a conta autenticada, vinculada. Ok? Viu, pessoal? Conectado, a gente executando. Aqui você pode gerenciar e fazer um acesso remoto. Às vezes você precisa fazer um acesso em um cliente para ver o que está acontecendo, pelo próprio agente você consegue fazer, não precisa usar uma outra solução, nem gratuita, né? Faz parte, uma questão maior ainda de segurança, né? Você não fica dependendo de tempo de sessão que as soluções gratuitas oferecem, ok? Então, vamos prosseguir aqui. Patches a gente não configurou, né? Nós não configuramos as patches do sistema. Já havíamos visto as informações ali, detalhes que ele capta aqui, ó, por exemplo, o endereço da minha máquina. Aqui vocês podem ver que eu tenho instalado por padrão alguns componentes, né? Tá. Esse aqui é o que nós vamos demonstrar aqui agora, tá? Esse agente aqui foi instalado posterior, tá, pessoal? Ele não vai ser instalado automaticamente. É necessário você fazer o download dele. Você vai vir aqui em adicionar. Você precisa desse agente aqui, bem como para os demais aqui. O que eu estava mostrando ali, falando, né, sobre o Microsoft 365, lembrando que isso é para a opção Business, tá? Você não tem para a opção personal, pessoa, né? Ou aquela versão gratuita também não consegue executar, tá? Até o momento, né? A gente já reportou e estamos aguardando aí próximas atualizações de disponibilizar para fazer de pessoal, que muitas usam aquela versão professional, né, que é considerada pessoal nas tratativas aqui, ok? Mas a gente não vai utilizar, a mesma coisa aqui vai para o Google Workspace. Mesma coisa, daí você vai autenticar. Ele vai pedir aqui as informações e o que ele precisa. Você pode ir olhando, verificando o que ele precisa disso, essas chaves, e aí seguindo as orientações. O que nós vamos mostrar agora, né? Como eu falei, é o agente de backup. Isso que é interessante. Você vai baixar aqui o agente, vai fazer a instalação. A instalação é igual à anterior, next, 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 né? Não precisa alterar, a não sei que você tenha
um cenário em específico que você precisa alterar os caminhos ali onde é feita a instalação. Uma vez você instalado o agente, você precisa estar com o teu Windows com alguns requisitos. Obrigatoriamente, você precisa ter uma instância do SQL instalada na tua máquina. Na hora de você instalar, ele vai falar, você não tem essa versão instalada, tem que ter Visual Studio Redistributor acima do 19, mas ele pede ali, aí você só faz o download da versão, né, que é gratuita, e instala. Então nós já temos aqui, já instalamos o agente já está instalado, né, referente ao Microsoft SQL Server ali. Então a gente tem aqui, ó, o banco. Outra observação é que você precisa que esse usuário aqui, ele tenha permissão, ele participe do grupo de usuários operador de backup, ou traduzido ali para operador de cópias, né? Aqui no gerenciamento do Windows, ele precisa ser ou administrador, né, da máquina, ou tá nessa opção, e ele precisa ser sysadmin da versão da base que você quer fazer backup. Então precisa desses detalhes. Uma vez feito isso, você vai autenticar, aqui você vindo aqui nas opções de Microsoft SQL, ele vai liberar essa opção. Se você olhar no vídeo anterior, não tem essa opção. Você já vai aparecer aqui as instâncias de SQL que consta, e aí você pode criar a proteção. Aqui no caso, já está aparecendo dessa forma para mim, porque eu já tenho a proteção ativada, tá? Mas você iria vir aqui em proteção e criar o plano. Aqui já está o plano que eu criei, né? Ele vai pedir aqui, nesse processo aqui, quando você vir aqui pela primeira vez, ele vai pedir as credenciais desse usuário, né? Que tem esses pré-requisitos necessários. Uma vez autenticado, aí sim ele vai liberar aqui para você criar esse plano, tá? Sem isso, ele não vai permitir. E aí, uma vez criado o plano, isso aqui é as configurações padrão dele. Aí você cabe só aceitar sim ou não. E aí ele já vai fazendo o backup. O legal é o que, pessoal? É que esse backup aqui é direto na base. Na base, não é backup de um arquivo de backup. Tá? É a própria solução aqui da Elora Cloud, com esse agente que faz backup direto da base, né? Das bases de instâncias que esse usuário tem a permissão. Se ele tiver permissão a todas, ele vai fazer backup de todas as instâncias, tá? E aí aqui a gente tem as opções para fazer a restauração. Você quer restaurar bancos de dados para uma instância ou para um arquivo? Vamos aqui na instância só para demonstrar, que daí a restauração aqui vai ser em produção. Em produção vai ser essa restauração. Como eu digo, sempre, né, cabe a ver o seu negócio, se vale a pena você restaurar em produção, ou se você vai restaurar ela em uma outra máquina para fazer os testes que for necessário junto com o DBA. Como eu gosto de falar para vocês, o ideal sempre é vocês trabalhar em conjunto com um DBA, e esse DBA, ou se você for o DBA no caso, né, sempre restaurar num outro local, fazer os testes que você quiser e voltar para a origem, né, a não ser que você tenha muita certeza daquilo, de poder restaurar, na origem, aí o faça. Se não, sempre num outro local, por boas práticas. Ele pede autenticação, né, de criptografia, ele vai consultar, e aí eu tenho aqui a opção. O destino é a máquina original, instância original. Aqui é um teste, né, então é SQL Express que eu estou utilizando, né. E aí você pode restaurar, vai substituir o banco existente, né, então por isso, cuidado, né.
não deixa o estagiário mexer, né? Como é sempre a brincadeira, a culpa é do estagiário, né? E aí aqui algumas opções, algumas verificações, tem uma opção aqui para validar backup, e aí você pode iniciar a restauração. Eu vou iniciar a restauração, por quê? Olha o que ele vai restaurar aqui. Eu só tenho essas bases. Aqui é o padrão, eu só instalei a instância, não populei com dados. Então vocês podem ver que eu tenho permissão no master, no model e no MSDB. Não tem outra base, né? Não tem uma base de um sistema, não tem nada aqui. Então, aqui eu vou fazer porque é teste, é teste. Se não fosse teste, eu iria baixar o arquivo e restaurar ele em uma outra instância. Um teste. E aí ele vai restaurar diretamente lá na base. Tá? Você não precisa do arquivo, restaurar e fazer e, e alterar, né? Você não, com essas opções aqui, se você for o DBA, você já entende e já sabe, né? Muitos dos casos pode acontecer do que, pessoal? Cara, você é o DBA, você só quer restaurar uma base, uma tabela. Você não quer restaurar a base inteira. Então, nesses casos, você vai restaurar num outro servidor, pegar só aquela tabela, exportar aquela tabela. Aqui, como vocês viram, eu não consigo definir esse ponto, né? Esse ponto de restauração. Então, aqui, ó, como eu disse, dá para alterar as senhas. Então, ele vai pedir assim, ó. Como eu te informei ali, quando a gente vem aqui para fazer as primeiras configurações, ele vai pedir assim, você vai autenticar e aí sim você vai lá para as permissões aqui de proteger, não proteger, o que for. Tá ok?